Estamos aqui de frente de um túmulo de um sacerdote que servia a um rei, na época o rei Ioás, um relato que está em Crônicas. E esse rei Ioás começou bem, cumprindo os mandamentos do Eterno, mas num determinado momento passou a descumprir os mandamentos do Eterno e acabou por mandar matar esse sacerdote, uma morte brutal, uma morte que só era dada a pena capital, aqueles criminosos que eram levados à morte por apedrejamento. Vamos então ouvir um pouco mais sobre esse sacerdote que é citado por Yeshua. Shalom, meus irmãos. Isso mesmo. Yeshua, quando faz duras críticas aos Perushim, Vessoferim, alguns deles, na sua época, estavam em transgressão, ele usa como exemplo justamente a morte de Zechariah, que foi morto justamente entre o altar e o pórtico do templo. Ele foi apedrejado, como o Morel de Priso falou, e ele usa como exemplo justamente isso para mostrar que a desobediência, quem está alertando sobre a desobediência, geralmente vai ter um fim trágico. Ele faz vários exemplos, incluso ele chama que são filhos do adversário, e não filhos de Abraão, porque eles se diziam ser filhos de Abraão, mas as obras deles não confirmavam isso. Então Yeshua sempre vai fazer essa correlação entre os desobedientes e pessoas que justamente lutam contra os profetas e aqueles que anunciam a verdade. Shalom, shalom. E dessas citações que Yeshua traz nos evangelhos, no livro de Lucas, capítulo 11, versos 50 e 51, está escrito o seguinte: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, de Zechariah, do qual estamos tratando aqui, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Shalom, reverendo. Continuando, então, nós temos aqui uma coisa muito importante também, que esse sacerdote, Zacarias, ele é o único dos profetas que tem uma estrutura como essa, onde ele está sepultado, devido à sua importância. Ele era muito querido, e não só ele aqui, mas como seus irmãos que estão sepultados ao lado. Vocês podem observar aqui na imagem. E era tão querido e não estava fazendo nada mais do que aquilo que o Eterno lhe ordenou fazer e que lhe era incumbido como sacerdote. Então o Eterno nunca quis reis, o Eterno nunca quis essa estrutura de governo para Israel, mas quiseram. Então, dessa forma, a gente percebe a importância de cada um que o Eterno colocou para suas atividades dentre o povo de Israel, entre eles o sacerdote Zechariah, quanto seus irmãos. O próprio rei, inclusive, da época que o matou, foi morto por seus servos quando estava fragilizado e quando estava doente. Então esse foi o triste fim dele, e dessa forma nós temos aqui essa estrutura que está como testemunho de tudo isso que a gente está falando para vocês. Então, desde Eretz Israel, Shalom!